Ácidos carboxílicos são compostos que apresentam o grupo funcional carboxila, COOH, ligado à cadeia carbônica. A presença de apenas uma carboxila classifica o composto como monocarboxílico. Se houver a presença de duas, COOH, teremos um ácido dicarboxílico. E a presença de 3, COOH, nos leva ao tricarboxílico. Os ácidos carboxílicos também se classificam de acordo com o tipo de cadeia. Ácido alifático possui cadeia aberta. Ácido aromático. O radical R é substituído por um anel aromático. Ácidos monocarboxílicos alifáticos com até 4 carbonos são líquidos incolores e solúveis em água. Os de aspectos intermediários comportam de 5 até 9 carbonos, possuem cheiro rançoso e são parcialmente solúveis em água. Já aqueles com número de átomos de carbono superior a 10 são classificados como ácidos graxos. Eles são encontrados em óleos e gorduras. Constituem uma forma de sólido insolúvel em água. Propriedades físicas. Como se poderia prever pela estrutura molecular, os ácidos carboxílicos são substâncias polares e podem, como os alcoóis, formar ligações de hidrogênio entre si ou com moléculas de outra espécie. Por essa razão, os ácidos carboxílicos apresentam praticamente o mesmo comportamento dos alcoóis quanto à solubilidade. Os ácidos com até 4 carbonos são líquidos incolores, miscíveis com a água. Os ácidos de 5 a 9 carbonos são líquidos incolores e viscosos, muito pouco solúveis. Os ácidos com 10 ou mais carbonos são sólidos brancos, semelhantes à cera, insolúveis em água. O ácido aromático mais simples, o ácido benzoico, por apresentar já elevado número de carbonos, não tem apreciável solubilidade em água. Os ácidos carboxílicos são solúveis em solventes menos polares, como o éter, o álcool, o benzeno. O cheiro característico dos ácidos alifáticos mais baixos passa progressivamente de forte e irritante nos ácidos fórmico e acético, para extremamente desagradável, semelhante à manteiga rançosa, nos ácidos butírico, valérico e caproico. Os ácidos mais altos não têm muito odor, por serem pouco voláteis. Comparando-se um ácido carboxílico e um álcool, ambos com o mesmo número de carbonos, o ácido terá maior ponto de ebulição, devido à formação de duas pontes de hidrogênio e não apenas uma, como no álcool. Sais de ácidos carboxílicos. Embora muito mais fracos que os ácidos inorgânicos fortes, sulfúrico, nítrico, clorídrico, os ácidos carboxílicos podem reagir completamente com hidróxidos produzindo os respectivos sais. Soluções de ácidos minerais, H2O+, realizam a transformação inversa. Os sais dos ácidos carboxílicos, como todos os sais, são sólidos cristalinos formados por íons positivos e íons negativos. As intensas forças eletrostáticas existentes entre esses íons só são vencidas por altas temperaturas ou por ação de solventes altamente polares. Os sais carboxílicos dos metais alcalinos são solúveis em água, mas insolúveis em solventes apolares. A maioria dos outros sais são insolúveis. Para solubilizar um ácido carboxílico insolúvel em água, podemos usar uma solução aquosa de hidróxido de sódio ou de bicarbonato, transformando o ácido em seu respectivo sal. Nomenclatura vulgar dos ácidos carboxílicos. Assim como os aldeídos, apenas alguns ácidos carboxílicos possuem nomenclatura vulgar. São eles: ácido fórmico, nome do ácido metanoico; ácido acético, nome do ácido etanoico; ácido propiônico, nome do ácido propanoico; ácido butírico, nome do ácido butanoico; ácido valérico, nome do ácido pentanoico; ácido benzoico, nome do ácido fenilmetanoico; ácido oxálico, nome do ácido etanoidioico.
Aplicações dos ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos encontram numerosas aplicações na indústria e no laboratório, mas sem dúvida o mais representativo são os ácidos fórmico e acético. Veja seus principais usos. Ácido fórmico, tingimento e acabamento de tecidos, produção de ácido oxálico e outros produtos orgânicos, desinfetante em medicina e na produção de bebidas, fabricação de polímeros. Ácido acético, produção de acetato de vinila, plástico PVA, produção de anidrido acético e cloreto de vinila, importantes em sínteses orgânicas, fabricação de ésteres importantes como solventes em perfumaria e essências artificiais, produção de acetato de celulose, fibras têxteis artificiais e na fabricação do vinagre.